aula porque eu esqueci de pôr para gravar. Agora eu acho que vai. E a água com o calcário, sendo o calcário muito solúvel, acaba criando esse vácuo, esse vão dentro da terra. A gente percebe isso pelas estalactites, ó. Olha aí em cima, parece que tem algo querendo cair lá de cima. Isso aqui nada mais é do que o contato da água com esse calcário, e aí vai despencando e endurecendo, na medida que vai despencando, a tendência é que suba de baixo para cima também estalagmites. Eu estou usando essa imagem aqui, porque é a imagem que está no livro mesmo, tá? As cavernas são formações de relevo kárstico que desenvolvem em um ambiente de clima e rochas específicos. Elas são de extrema importância tanto para a história do ser humano, quanto para a compreensão do nosso passado, na medida em que vocês sabem que existiram no passado os chamados homens das cavernas, certo? E aí a gente percebe por lá pinturas rupestres, essa coisa toda aí, que nos dão um indicativo de como o homem vivia no passado. Mas aí continuando, vamos lá. Minerais, rochas e minérios são conceitos que muitas vezes geram confusões e a gente vai distinguir isso aqui de uma vez por toda, tá? O que são minerais? Minerais são compostos químicos, em geral inorgânicos, com composição química definida. A gente costuma falar que o mineral é o minério sem valor econômico agregado. Quando a gente agrega valor econômico, a gente passa a chamar de minério. Olha só, minério é usado para denominar o mineral ou a rocha que apresenta importância econômica. Então, se eu penso em carvão mineral, o carvão mineral é um mineral ou é um minério? Pensa comigo aí de acordo com o conceito que eu passei. O que vocês acham? Turminha, interage comigo aí para saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Por favor. Carvão mineral, galera, tem valor agregado? Se tem, é o quê? Aí é o minério. Tá? Ô, Isabela, sobre os simulados, é porque virão outros simulados, entendeu? Já nos alertaram sobre isso, por isso que nos pediram para fazer revisão. Talvez vocês não foram comunicados ainda. Mas aí, continuando. O que é rocha? Rocha é um agregado de minerais, tanto na... Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Tá. Rochas é um agregado de minerais, tanto na crosta quanto no manto, e esses minerais são formados por átomos de elementos químicos com algum valor econômico. A gente vai agregar, por exemplo, resquício de ferro, ou de cobre, ou de bauxita em algum outro mineral pré-existente. A gente nunca vai achar uma barra de ferro na natureza. O que a gente acha é pozinho de ferro agregado em outro mineral, depois de ser separado, enfim, e aí é utilizado. Jazida mineral é a região que possui alta proporção de elementos minerais, tem concentração de elementos minerais, fazendo com que o processo de extração seja viável financeiramente. Turma, pensa comigo aqui, ó. Só o fato de ter reserva mineral te garante que compensa ir lá extrair essa reserva? Não necessariamente. Pensa comigo. Se você tem uma propriedade e você descobre que no fundo dela existe 1 tonelada de ferro, compensa extrair? Aí você tem que fazer a conta. Quanto que eu vou gastar para extrair esse ferro? Quanto que eu vou vender essa 1 tonelada de ferro? Imagina que 1 quilo de ferro hoje seja R$ 8. Anderson, Oi. como é que você fica sabendo, tipo, que tem 1 tonelada de ferro? Existem aparelhos que eles nos dão a perspectiva de estimar, não é de descobrir com certeza não, mas de estimar a quantidade de recurso mineral que tem debaixo do chão. Aí, a partir dessa estimativa, é que se fazem os cálculos de gastos
para ver se compensa ou não. Seguindo o meu exemplo para você ver, tem 1 tonelada, estimada, né? Lógico. E o custo do quilo do ferro é R$ 8. Quanto é que eu vou ganhar se depois eu vender 1 tonelada de ferro a R$ 8? Consegue fazer essa conta aí? 1.000 quilos a R$ 8, R$ 8.000, certo? Para mim extrair isso, eu vou gastar mais que R$ 8.000? Mas com toda certeza. Nem aluguel de máquina vai ser tão barato assim. Imagina o resto, transporte e tal. Não compensa. Então, para ser uma jazida, tem que ter o recurso lá, mas ele tem que ser financeiramente viável. Senão, não vale a pena extraí-lo. Entendeu? Então, não é só ter. Então, por exemplo, se você tiver 1 tonelada de ferro lá na sua propriedade, você não tem uma jazida mineral. Você só tem uma concentração lá que financeiramente ela é inviável. Vocês já viram aqueles aparelhos detectores de metal, que o cara tem uma rodinha assim, o cara vai passando assim e vai disparando o bipzinho? Aquela lá é uma forma de descobrir se tem metal no subsolo. Coloquei aqui algumas amostras de pedras preciosas. A imagem não deve estar 100%, mas dá para ver alguma coisa, né? Por exemplo, alexandrita, água marinha, ametista, citrino. Imagino que muitos de vocês nem conheciam uma ou outra dessa aqui. As mais famosas são esmeralda, turmalina, ametista. Mas, enfim, existem muitos e muitos recursos, tá? Pessoal, quem não está perguntando, desliga o microfone, por favor. Quando tiver pergunta, você aciona. Estou vendo alguns aqui que estão com o microfone aberto e aí está dando algum ruído. Lembrando vocês que toda a aula é gravada, todo o chat é gravado, tudo isso aqui é gravado, tá? E vai para a posteridade depois aí e tal. Recursos minerais no nosso mundo. A grande pergunta é, qual é o objetivo de estudar minerais? Isso tem importância realmente e faz diferença na nossa vida? Aí eu fiz alguns levantamentos para vocês aqui, ó. Por exemplo, eles são usados na agricultura e na horticultura. Calcário, dolomito, areia, sal, sílica, potássio. Mas aqui é mais famoso o calcário, né? Que corrige o pH do solo. O nosso solo aqui ele é meio ácido. Na indústria de próteses, é usado titânio, platina, argilas especiais, sobretudo em moldes, sal, calcário, sílica, dolomito, fluorito, areia. Na indústria química, aí tem na indústria farmacêutica, na de vidro, na indústria siderúrgica, enfim, cerâmica, construção, energias renováveis, tintas. Os recursos minerais são muito utilizados em muitas coisas. Nós temos os chamados recursos minerais baseados em joias ou bijuterias, em especial aqui a prata e o ouro, né? E tem aquelas pedras com estilo de vida também que são muito importantes. Ok? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Tudo tranquilo? O André Vitor, por favor, desliga o microfone aí, meu querido. Dá um cliquezinho nele aí. Eu não sei se o ruído parte daí, mas é bom desligar. Você tá por aí, André? Falar nisso? Galera, Ele saiu pra comer, mano. Pois é, imagino que ele não está aí perto. Petrografia. Pessoal, petrografia é o estudo destinado à descrição das rochas. Olha como é que a coisa funciona. Vai o camaradinha lá, começa a marretar as rochas. Ele tira amostras, via de regra, ele risca ou bate uma amostra em outra. As que são mais duras, depois são separadas para análise. As que fragmentam na mão, elas perdem importância. Mas, enfim, até as que fragmentam são estudadas depois também, porque tem algum tipo de aplicação. E aí, essa interpretação é feita em laboratório. Por isso eu coloquei aqui o cara em campo, tirando a amostra,
e eles em laboratório depois fazendo a análise dessas amostras. Aí você vai dizer assim, mas professor, por que que é importante estudar rochas? A gente viu na página anterior diversas formas, múltiplas aplicações dessas rochas na indústria ou no nosso cotidiano. Então, quando você identifica cada uma, você sabe onde cada uma vai poder ser utilizada depois. O Certo? Anderson, Fala. você consegue desligar o microfone dele? Eu acho Já que que eu você é um consigo desligar anfitrião. de todos. Será que não? Deixa eu Sim, tentar você aqui. consegue desligar de todo mundo. Eu vou fechar a página porque eu tenho que voltar na página anterior. Eu não consigo acessar de lá aqui, eu acho. Só ver aqui. Eu consigo desligar só o meu. Não, seu anfitrião, você consegue desligar o de todo mundo. Nessa página aqui eu não sei. Deixa eu tentar sem fechar a página de vocês. Alguém sabe o caminho para me indicar? Só dá clique direito no André Vita. Aí vai ter lá Multi Dispersion, alguma coisa assim. Vou tentar lá então. Você fala naquele ícone que está ali perto da barra de volume. Não sei agora. Aqui eu abro configurações. Idioma, Brizum, configurações. Áudio. Cara, eu acho que aqui eu mexo só no meu. Silenciar meu microfone. Eu não tenho a opção de mexer nos dos outros aqui nessa página, não. Bom, de qualquer maneira, galera, vamos tentar conviver com isso aí até o Vitor voltar, porque ele desliga o vídeo mesmo. Nós já perdemos muito tempo. Essas aulas aqui têm tempo limitado, né? E muta aí, André, caralho. Deixa eu voltar a tela para vocês aqui. Amém. Glória a Deus! Desligou? Tá ao vivo, Vasco. Pessoal, rocha. Petrologia ou litologia, dentro dessa lógica, aí significa agregado de um ou mais minerais e restos orgânicos, consolidado ou não, que formam a parte essencial da crosta. Olha só, esses conceitos são importantíssimos. Vocês têm eles em videoaula e tem a opção de printar a tela aí agora, ou tirar foto ou copiar. É só dar o grito aí que eu espero. O que vocês têm que saber é o seguinte: se eu perguntar o que é rocha, você vai dizer, rocha é um agregado de um ou mais minerais e restos orgânicos, porque às vezes acontece, que forma parte essencial da crosta terrestre. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. João Pedro? Esses slides vão estar disponíveis? Os slides especificamente não, mas a videoaula é baseada neles. Então, se você abrir a videoaula, você vai ver os slides todinhos com a explicação. Eu preferi postar a videoaula porque, nesse sentido, você vê a imagem e vê a explicação junto com a imagem, entendeu? Mas são os mesmos. Mais alguém quer perguntar uma coisa? Parece que dois levantaram a mão aí. Eu coloquei aqui para vocês alguns tipos de rochas. O granito, que é uma rocha magmática plutônica. O basalto, que é vulcânica. Coloquei a argila, que é uma rocha sedimentar detrítica. O calcário conquífero, que é uma rocha sedimentar biogênica. E aí eu já começo a introduzir, quando eu falo isso para vocês, os termos sedimentar, magmática e metamórfica, que são os três tipos de rochas. Por exemplo, o mármore é uma rocha metamórfica.
Aí você vai perguntar assim, professor, e essa moeda aí do lado? Bom, essa moeda aqui é porque não tinha como eu enquadrar a foto sem a moeda. Mas enfim, o mármore é uma rocha metamórfica, o gneiss também. E aí, para a gente compreender a lógica disso, vamos aprofundar nesse quesito aí, tipos de rochas. Deixei uma chargezinha para vocês. Essas charges são muito comuns em vestibulares de federais ou em provas do Enem, tá? O primeiro fala assim: eu me amarro em pedras. Essa aqui está ótima. Tá vendo como ela é lisinha? Deve ter levado eras para ficar assim. É uma rocha sedimentar formada por depósitos de sedimentos. É o oposto de uma rocha ígnea que tem origem vulcânica. Você sabe muito sobre pedras. Pode apostar, eu gosto de chamá-las de mísseis de Deus. Galera, qual que é a crítica presente nessa charge aqui? O cara chama um negócio de pedra. O outro vai e fala assim, não, é uma rocha, e fala, dá um monte de definição, fala termos técnicos. No final, o cara volta a falar de pedra de novo. Olha só, pedra é no senso comum, tá? Não existe pedra. O termo certo é rocha, agregado de minerais. E aí eu tenho aqui um deslizamento de rochas, né? Não de pedra. Uma grande rocha, não uma grande pedra. Rocha é o termo certo. Quais são os tipos de rochas? Toda a crosta, ela possui grande variedade de rochas e essas rochas possuem muitos elementos químicos, como óxido, sílica, alumina. Vamos lembrar que a crosta terrestre, a gente já estudou isso, tem composição predominante o silicato e o alumínio, por isso ela é cial, lembra disso? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o basalto. O basalto é uma rocha magmática, tá? Na medida em que o magma esfria, ele pode virar basalto. E esse basalto ele vai entrar em contato com o intemperismo, calor, vento, frio, e isso tudo vai acabar fragmentando o basalto de modo que ele vai acabar virando solo. O solo, ele é um agregado de fragmento de rocha, água, ar e humus, que é matéria orgânica, certo? E um dos solos mais conhecidos do mundo, e está aqui no Brasil, é a decomposição de basalto, que é a chamada terra roxa. Quando você olha para essa terra aqui, você vê claramente que ela é roxa, certo? Não, né? Não vê. Na realidade, esse solo é meio avermelhado. E aí, vermelho em italiano é rosso. Em espanhol é rojo. Os espanhóis e italianos chamavam de terra roja, porque é terra avermelhada. E o brasileiro viu e falou, terra roxa. É terra roxa, é isso mesmo. E colocou terra roxa lá. Terra roxa foi muito importante no ciclo do café, principalmente. Decomposição de basalto. Então, quando a gente pensa em rocha, a gente não tem que pensar só na rocha em si, tem que pensar no que ela pode gerar e proporcionar também. Nesse sentido, vamos lá, os 3 tipos de rochas, começando pela rocha ígnea ou magmática. Pessoal, magmática, lembra magma? Ok. Ígnea, não lembra nada. Bom, ígnea é uma palavra que tem a ver com vulcão, com magma mesmo. Se eu não me engano, a origem é grega ou latina. De qualquer maneira, eu estou alertando vocês para o seguinte: toda vez que cair no vestibular, dificilmente eles vão chamar de rocha magmática. Você vai ter que pensar sempre em rocha ígnea, tá certo? Porque é equivalente. Conforme o processo responsável por sua origem, essas rochas ígneas podem ser de 3 tipos. Rochas magmáticas ou ígneas são formadas a partir do resfriamento do material magmático que está em estado de fusão abaixo da superfície terrestre, e aí o resfriamento acontece abaixo ou acima da superfície. Eu tenho lá o magma. Magma, quando extravasa no vulcão, é chamado de lava, tá? Aí muda a conotação. O fato é que, dentro do vulcão, esse magma pode entrar em contato com o ar, que é mais frio, e desidratar, e enfim virar rocha. Fora do vulcão também. Quando essas rochas se formam fora do vulcão, elas são chamadas de extrusivas ou vulcânicas. Dentro é intrusiva ou plutônica. Fora, extrusiva ou vulcânica. E alguns exemplos aqui, ó. O basalto, o riolito,
Pedra pome, essa aqui é muito utilizada para lixar o pé das pessoas quando está aquele pé cascudo por causa do tempo seco. Tem a obsidiana. Enfim, essas rochas são caracterizadas por serem extrusivas pelo fato de se formarem fora dos vulcões. Ok? Além das extrusivas, tem as intrusivas, como eu disse agora há pouco, também chamadas de plutônicas, que são as rochas que se formam dentro dos vulcões. Essas não extravasam. Então, também posso falar assim, ó, a extrusiva é formada pela lava, que lava é o que derrama, certo? A intrusiva é formada pelo magma, porque magma é o que está lá dentro. Pode perguntar. Quem levantou a mão aí? Não? Vai perguntar não? Alguém levantou a mão aí? Enfim, galera, vamos lá. Essas rochas intrusivas ou plutônicas têm em amostras aqui o granito, o gabbro, o siene, o diorito. Vocês conhecem com certeza o granito. Tem muita pia, lápide que é feita de granito. Sérgio, brinca não, cara. Vamos fazer a coisa séria. Eles são muito comuns nas paisagens e dentre elas se destacam os canyons do sul, rochedos e arquipélagos de Fernando de Noronha, Pico do Dedo de Deus em Teresópolis, são exemplos de rochas graníticas. E aí, ó, quem não conhece, aqui é uma amostra dos canyons no Rio Grande do Sul, aqui é Fernando de Noronha, aqui é o Dedo de Deus. O Dedo de Deus fica no Rio de Janeiro, certo? Vamos lá. Lembrando vocês que o chat também é gravado, tá? Tudo fica aí à disposição depois para análise. Quando o resfriamento é intermediário, chamamos de hipoabissais, desculpa, como diabásio e cianito. Existe uma situação, galera, que quando o magma está saindo muito próximo da superfície, já em contato com a atmosfera, mas ainda no interior do vulcão, acontece um resfriamento. Esse é o que vai dar origem à chamada rocha hipoabissal. Aí o diabase e o cianito que está aqui, ó, são exemplos. Cianito é esse, diabase é esse. Cianito muito comum nas ferrovias, aquelas pedras que ficam ali na borda de onde está o trem de ferro. O trem de ferro não. A ferrovia e a madeira. Essas madeiras são chamadas de dormentes. Enfim, são as rochas que alguns autores consideram, de certo modo, fazer a transição entre as vulcânicas e as plutônicas, ou seja, entre as intrusivas e as extrusivas. Elas não atingem a superfície nem ficam lá no fundo, está no meio termo, tá? Rochas sedimentares. Bom, eu falei agora há pouco das rochas magmáticas ou ígneas, falemos agora das chamadas rochas sedimentares. E aí, galera, se atenha para isso que eu vou dizer agora. Existe uma forma de você, no visual, sacar que uma rocha é sedimentar. É quando ela é disposta em camada, quando você está vendo aqui, ó. Toda vez que ela tiver essas camadas, já pode ligar seu alerta aí. A rocha é sedimentar. E aí, nesse sentido, vamos ver como é que elas se formam. Existe uma área mais rebaixada no relevo, uma parte côncava, para onde os sedimentos são atraídos por conta da gravidade. Então você pensa aqui, ó, lá em cima no relevo, acontece a erosão. Ou porque a chuva bate lá, ou porque o rio traz. O que desprende na erosão é sedimento. Esse sedimento tende a vir para os lugares mais baixos do relevo. Só que o processo ele vai se repetindo, ele é recorrente. Sedimento veio, amontoou aqui, vem mais sedimento, amontoa por cima, é a faixa preta. Mais sedimento vem, amontoa por cima. Mais e mais e mais. Chega um ponto que o que está lá no fundo está submetido a grande pressão e a um certo calor. E ele acaba cimentando lá embaixo. Quando isso acontece, ele vira rocha.
Estou falando de fragmento de rocha que acaba se juntando e virando rocha de novo. Essa rocha é chamada de sedimentar. Olha a definição. As rochas sedimentares são originadas por meio de acúmulos de materiais de outras rochas que lhes antecederam. E aí você vai perguntar assim, mas professor, qual rocha forma a rocha sedimentar? Galera, qualquer rocha. Pode ser metamórfica, pode ser magmática, pode ser sedimentar mesmo do passado. Quando são submetidas à erosão, viram fragmentos, sedimentos, e se acumulam em fundo de bacias sedimentares, tendem a virar rocha sedimentar. Elas se formam pela destruição natural de todas... De novo? Fala, Matheus. De novo é ele. Elas se formam por todas as rochas sedimentares. Esse fenômeno, ele é chamado de litificação, pessoal. Quando eu falo cimentou, fica mais fácil você entender. Mas, aqui, está aqui embaixo, ó, cimentação. Mas esse processo é chamado também de litificação. E acontece em função da erosão, da destruição ou do intemperismo causado em áreas onde o processo erosivo é muito forte. Olha para cá para o esquema. Com o decorrer do tempo geológico, os sedimentos depositados vão sendo recobertos por novos sedimentos. Essas faixas horizontais que eu mostrei aqui. Ao longo do tempo, esses estratos vão sendo esmagados pelo peso dos sedimentos que estão por cima. As rochas sedimentares são sujeitas ao aumento de pressão e temperatura. Aí acontece esses processos aqui associados à diagênese. Diagênese é o processo de compactação dos sedimentos, cimentação e aparecimento de novos minerais. A compactação acontece em função da diminuição do volume devido ao peso do que está por cima, aí perde-se água, né? E a cimentação ocorre por meio de transformação química, em que alguns sedimentos, em conjunto com certas substâncias dissolvidas na água, agem como cimentadores. Tudo isso vai originar uma coisa só, que são as chamadas rochas sedimentares. De acordo com o processo de intemperismo e erosão, podem ser produzidos 3 tipos de rochas sedimentares, que são as detríticas, as químicas e as orgânicas. Começando pelas detríticas. Essas se formam quando a erosão é transportada. Talvez você já viu uma dessa aqui por aí, ó, que é um conglomerado, certo? Aqui eu tenho o arenito, que é outra rocha detrítica. O arenito é o seguinte, se você começar a esfregar a mão nele, ele vai soltando areia. Na realidade, é o vento que faz com que o arenito desagregue e surja a areia que nós conhecemos. Tá? Essa é detrítica. Tem a química. A química está associada à cimentação que eu falei lá atrás, né? É formada pela redução da solubilidade por evaporação. Aí tem a dolomita, essas pedrinhas que vão em jardim, talvez vocês já viram isso por aí. E tem o sal de cozinha, o cloreto de sódio, que depois é desagregado, mas talvez vocês já viram por aí pedra de sal. Ou sal bem grande, não aqueles fragmentozinhos, aqueles grãozinhos. Geralmente o sal grosso é utilizado no churrasco. Tudo isso aqui é rocha sedimentar, chamada de rocha química. E aí nós temos as orgânicas. As orgânicas são deposição de restos vegetais ou animais. O calcário é um exemplo disso. Aí é basicamente utilizado em correção de solo ácido, onde o pH é muito baixo. Dá para aumentar o pH um pouquinho jogando o calcário. E aqui a gente conhece isso como calagem. Eu digo aqui em Goiás, né? Onde tem esse latossolo aí. E tem os corais, que é agregado orgânico também. Eu poderia falar para vocês, galera, do carvão mineral. O carvão mineral também é rocha sedimentar, tá? Vai guardando isso tudo aí. E para encerrar, nós temos as rochas metamórficas. Rochas sedimentares, alguma dúvida? Pessoal, se vocês não falarem nada, eu vou entender que vocês entenderam, tá?
Podem ficar tranquilos aí, mas se tiver dúvida, pergunta. De boa, então tá bom. Valeu, valeu, valeu. Rochas metamórficas, como o nome diz, metamorfose é mudança, separação, né? Bruna, quando se encontra o carvão mineral no solo, quer dizer alguma coisa? Bom, quer dizer que houve um grande processo erosivo, porque o carvão mineral geralmente ele é formado muito no fundo das bacias sedimentares. Na realidade, existia um grande buracão, tinha uma floresta lá, a erosão veio e cobriu tudo a um ponto que o calor e a pressão petrifica a madeira e queima ela de modo que ela vira carvão. Então tem que ter muita erosão para poder ir lavando isso para ficar exposta. Não, Caio, é 40 minutos mesmo, tá? Tá terminando, né? Faltam 5 minutos. Paguei não. Tá, faltam 5 minutos. A gente vai ordenando o tempo aqui. Quando tiver no finalzinho, eu me despeço de vocês. Valeu? As rochas metamórficas são aquelas pré-existentes que já existiam antes e que acabam virando outras rochas com o tempo. Como, galera? Submetida a calor e pressão. Disse que uma rocha é metamórfica quando ocorrem transformações na composição e disposição de seus elementos. Aí a composição química e a textura são alteradas. Essas rochas metamórficas se formam sob alta pressão e alta temperatura. Como exemplo, a gente pode citar o mármore, a ardósia, o xisto, o gneiss, está aqui, ó, mármore, aquele mármore lá de pia, vocês já viram mármore por aí, né? O gneiss, que era granito no passado, o mármore era calcário no passado. Tem o quartzito e tem a ardósia. Esses são os mais famosos. Mas existem outras rochas metamórficas. Eu vou mostrar para vocês como elas se formam. Vamos ver se vai dar tempo aqui. Olha só, ela está lá no fundo. Lá no fundo tem pressão. Quando o magma passa por ela ou perto dela, vai alterar a propriedade química dela. Aí ela é deformada. Tá aqui, ó, deformação do material rochoso, substituição dos minerais. A gente vai ter rochas metamórficas reforçando quando eu tenho aumento da temperatura e quando eu tenho aumento da pressão em rochas pré-existentes. Qualquer rocha, seja ela sedimentar, magmática ou metamórfica, nessas condições que eu falei de calor e pressão, se converte em outra rocha. Então tem rocha que é metamórfica que vira rocha metamórfica também, porque ela muda a sua composição e transforma-se de novo. Outros locais onde esse metamorfismo pode acontecer é, por exemplo, no fundo dos oceanos, nas chamadas dorsais oceânicas. Mesma coisa, pressão e calor, contato com o calor. Ao redor de áreas ígneas plutônicas, ao longo de grandes falhas e ainda nas crateras, onde tem impacto de meteorito. Isso também é interessante, galera. Pensa só. Quando o meteorito cai, gera uma grande explosão ali, não é? Imagina se ele cair em cima de uma rocha pré-existente. Eu vou ter pressão e calor ali? Com certeza. Essa rocha pode também alterar. Aí eu coloquei aqui exemplos de rochas que se formam em outros ambientes, a ardósia, o xisto e o gneiss. Xisto muito importante porque geralmente acompanha o betume, e o betume é uma espécie de óleo que substitui o petróleo nas suas atribuições, então lugares onde tem xisto são muito concorridos, tá? O metamorfismo regional e o de contato se diferenciam e a gente vai entender como é que é cada um deles agora. Começando com o regional. Pessoal, o regional afeta as zonas rochosas extensas envolvidas em fenômenos tectônicos com a colisão de placas litosféricas. Nesse lugar aqui, eu tenho um contato muito forte de magma em rochas pré-existentes. Esses fluidos que vão passando aí, ó, é que vão alterar a composição das rochas. Esse é o metamorfismo regional, tá? Associado a contato com rocha. O metamorfismo regional ele pode ser percebido assim, ó, em rochas que são contorcidas.
E essas camadas não estão mais na horizontal, né? Essas camadas são mais diagonais e verticais mesmo. Isso aqui por conta de encontro de placas tectônicas, tá? Sugere dobramento, fratura, nesses lugares aqui. E para encerrar, o último metamorfismo é o de contato. Esse aqui acontece quando o material rochoso instalado, ele tem contato direto com o magma mesmo. O magma se instala em torno dele, se instala no seio das rochas pré-existentes. Aqui, alta temperatura também. Então, a rocha que já existe fica envolta por magma, se ela não for destruída, ela vai ser alterada. Certo, galera? A gente tem só alguns segundos agora. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo tranquilaço. Então, valeu, meu povo. Agradeço a atenção de vocês aí. Fiquem todos com Deus. Tenham um ótimo resto de dia. E eu vou tentar agendar para a semana que vem de novo, tá? Vamos trocando ideias juntos aí agora. Grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima.